O Concílio de Trento. O Longo Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III, e ele estendeu-se de 13 de dezembro de 1545 até dezembro de 1563. O sínodo prolongou-se através dos anos, porque ele foi interrompido diversas vezes, devido a divergências políticas e religiosas, e também por causa de epidemias. O concílio debateu muitos temas, principalmente a reforma protestante. O número esmagador de bispos italianos no concílio demonstrou grande desconforto papal em relação à reforma protestante e o seu intenso desejo de combatê-la e aniquilá-la, através de leis, imperadores, reis e representantes católicos. Durante o concílio, a Igreja Católica Romana foi estabelecida como a única fonte de interpretação da Bíblia. Vejamos então alguns dos principais decretos estabelecidos nele. Uso obrigatório da Vulgata, que contém 7 livros apócrifos. Mas se alguém não receber, como sagrado e canônico, os referidos livros completos, com todas as suas partes, como foram usados, para serem lidos na Igreja Católica, e como estão contidos, na antiga edição Vulgata Latina, que ele seja anátema. Que ninguém ouse, ou presuma rejeitá-la, sob qualquer pretexto. Em relação ao batismo católico. Se alguém diz, que na Igreja Romana, que é a mãe e a senhora de todas as igrejas, não há a verdadeira doutrina sobre o sacramento do batismo, que ele seja anátema. Se alguém diz, que as crianças pequenas não possuem uma fé real, e que depois de terem recebido o batismo, não devem ser contadas entre os fiéis, e que por causa disso, elas devem ser rebatizadas, quando atingirem a idade adulta, que ele seja anátema. Estes foram os principais decretos estabelecidos nos primeiros anos do Concílio de Trento, e eles enalteceram a Vulgata e seus livros apócrifos, e também amaldiçoaram os que eram contra o batismo infantil. Essa prática não está de acordo com a palavra de Deus, pois todo aquele que for batizado deve entender a respeito de arrependimento e fé, algo que uma criança não possui, por causa da sua inocência e incapacidade de discernir sobre o que realmente significa andar no caminho de Deus. Ou seja, a compreensão de que ela pode alcançar a salvação mediante a fé e as obras. Por isso, todo indivíduo deve ser batizado, de acordo com a sua vontade, e não por imposição de alguém, pois assim, ele não entenderá a importância de tal ato, e de viver uma nova vida. Em relação à intercessão dos santos. Se alguém diz, que é errado celebrar missas, em honra aos santos, para que intercedam com Deus, como a Igreja afirma, que ele seja anátema. Decreto que reafirmou a existência do purgatório. Considerando que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, tem ensinado, a partir dos escritos sagrados, e da antiga tradição dos padres, em conselhos sagrados, e muito recentemente, neste sínodo ecumênico, que existe um purgatório, e que as almas ali detidas, são ajudadas, pelas orações dos fiéis, mas principalmente, pelo sacrifício aceitável do altar. O Santo Sínodo se junta aos bispos, para que eles, diligentemente se esforcem, para que a doutrina sólida, sobre o purgatório, transmitida pelos santos padres, e conselhos sagrados, seja afirmada, mantida, e ensinada, e que seja proclamada, em todos os lugares, pelos fiéis de Cristo. Sacrifícios em missas, orações, esmolas, e outras obras de piedade, que foram costumeiramente realizadas, pelos fiéis, para outros fiéis falecidos, sejam piedosamente e devotamente realizadas, de acordo com as instituições da Igreja. A respeito da idolatria e invocação dos santos.
O Santo Sínodo se junta a todos os bispos, de acordo com o costume, da Igreja Católica e Apostólica, e instrui especialmente os fiéis diligentemente sobre a intercessão e invocação dos santos, a honra paga às relíquias, e o uso legítimo das imagens, ensinando-os que os santos, que reinam junto com Cristo, oferecem suas próprias orações a Deus, para os homens, e assim, é bom e útil suplicar a eles, e direcionar-lhes orações, pedir ajuda. Além disso, que os corpos sagrados, dos santos mártires, e de outros que agora vivem com Cristo, sejam venerados pelos fiéis, através dos quais muitos benefícios são concedidos por Deus aos homens. Além disso, que as imagens de Cristo, da Virgem Mãe de Deus, e dos outros santos, devam estar presentes, particularmente nos templos, e que a devida honra e veneração devam ser dadas a elas. Mas se alguém ousar ensinar, ou criar sentimentos contrários a esses decretos, que ele seja anátema. A reafirmação das indulgências, que prometem a total remissão de pecados. Considerando que o poder de conferir indulgências foi concedido por Cristo à Igreja, e ela, mesmo nos tempos mais antigos, usou o seu referido poder, que foi entregue a ela por Deus. O Sagrado Sínodo ensina, e ordena, o uso de indulgências, para o povo cristão. Pela autoridade dos conselhos sagrados, deve ser mantida na Igreja, e condenamos com anátema aqueles que afirmam que elas são inúteis, ou negam que a Igreja possui o poder de concedê-las. Em relação ao Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos. O Sagrado e Santo Sínodo delegou a certos padres escolhidos, que considerassem o que deveria ser feito a respeito das censuras e dos livros suspeitos ou perniciosos. É importante que isso seja feito por eles, e que seja colocado diante do mais sagrado Pontífice Romano, para que possam, através de seu julgamento e autoridade, ser censurados e entregues publicamente. Decreto que criticou os protestantes e enalteceu a doutrina católica. Tão grande tem sido a calamidade desses tempos, e tal malícia, inveterada dos hereges, que nunca houve nada tão claro, em nossa declaração de fé, nada tão certamente resolvido, que eles, por instigação do inimigo da raça humana, não tenham contaminado, com algum tipo de erro. Para que a causa do Santo Sínodo tenha seu especial cuidado em condenar e anatematizar os principais erros dos hereges de nosso tempo, e para entregar e ensinar a doutrina verdadeira e católica. Os protestantes causaram grande ódio nos líderes católicos e no papado, os quais passaram a criar leis e estratégias para de alguma maneira deter a reforma protestante, que buscava trazer um pouco de luz em meio à escuridão espiritual implantada pela Igreja Católica através dos séculos.